Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem. Chegamos para a nossa aula de teste sobre o sistema digestório. Mas antes, alguns convites. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se não faz parte do nosso grupo de membros ou clube de membros, seja membro. Você pode clicar aí, ser membro do nosso canal, receber a listinha em PDF para você praticar os outros testes que eu disponibilizo. Grupo no WhatsApp, para a gente tirar dúvida, para a gente conversar e para a gente mais ou menos direcionar a sua prova no que vocês irão querer, futuros estudantes de nível superior. Então esse foco aqui geralmente é para Enem, vestibular, e se você quiser ser membro do nosso canal, vou auxiliar você nesses estudos constantemente. Teste número 1 na tela será sobre sistema digestório, nossos testes. Número 1 na tela para você. O sistema digestório de vertebrados é uma linha de desmontagem. Nele, uma variedade de processos químicos e físicos ocorrem em diferentes órgãos, contribuindo para quebrar eficientemente o alimento em substâncias que o corpo consegue utilizar. No sistema digestório humano, letra A, o suco pancreático contém substâncias que emulsionam as gorduras. B, a digestão das proteínas inicia-se no estômago. C, os lipídios são digeridos no intestino delgado, por ação das enzimas da bile. D, o bolo alimentar segue do intestino grosso em direção ao intestino delgado. E, as fibras alimentares são absorvidas juntamente com a água no intestino grosso. Então vem para cá, Fundação Getúlio Vargas. Na letra A fala que o suco pancreático contém substâncias que emulsionam ou emulsificam as gorduras. Isso existe na bile. A nossa bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula e lá tem sais, ácidos biliares para essa emulsificação. Não é no suco pancreático, é na bile. O suco pancreático tem a lipase pancreática para a digestão dos lipídios. Na B, a digestão das proteínas inicia-se no estômago. Perfeito! Ó. Nós teremos lá a ação da enzima pepsina. Lembra que ela é produzida numa forma inativa, que é o pepsinogênio? Na presença do HCl, ocorre conversão do pepsinogênio em pepsina e aí você tem a enzima para digerir proteínas. Então, estômago, início dessa digestão, vai terminar lá no intestino delgado. C. Os lipídios são digeridos no intestino delgado por ação das enzimas da bile. Por favor, as enzimas vieram principalmente do suco pancreático. Então você tem lá a lipase pancreática como a principal enzima digestiva de lipídios. Na letra D de dado, o bolo alimentar segue no intestino grosso em direção ao delgado? Falso! Lá nas aulas anteriores, nem na primeira, eu pedi para vocês lembrarem sempre da sequência. Boca, faringe, aí esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então primeiro o delgado, depois o grosso. As fibras são absorvidas juntamente com a água no intestino grosso. As fibras são importantes, mas elas não são absorvidas. Elas são eliminadas nas nossas fezes. Lembra que nós não digerimos a celulose que existe nas fibras. Porém, quanto mais fibras nessa alimentação, vai aumentar o volume desse bolo fecal. Vai facilitar a retenção de água, vai aumentar a peristalse, isso vai facilitar a eliminação de excesso de colesterol, que vai sair da bile, vai fazer a movimentação do bolo fecal, eliminação das nossas fezes. Então, as fibras não são digeridas, não são absorvidas. Então, falsa a alternativa E. Questão número 2 na tela para você. O mês de maio é dedicado à conscientização e combate à doença celíaca, uma condição autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial. Mas apesar de sua prevalência, a doença celíaca ainda é pouco conhecida e pouco diagnosticada entre muitos casos, o que pode levar a complicações de saúde. A doença celíaca ocorre quando o sistema imune reage de forma anormal ao glúten, uma proteína presente em muitos alimentos. Isso pode causar inflamação e danos no revestimento do intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia, inchaço e perda de peso. O tratamento efetivo contra a doença celíaca exige a interrupção de consumo de alimentos que contenham frutas cítricas, farinha de trigo, leite de vaca, carne bovina ou ovos. Então nós vamos ficar com a letra B de biologia, porque os alimentos que contêm trigo,
nós teremos lá o glúten, essa proteína que promove essa resposta, ou essa atividade imunológica. Nas frutas cítricas, eu gostaria que você lembrasse do principal nutriente, que é a vitamina C. E ela era essencial para a prevenção contra o escorbuto. Sem a vitamina C, escorbuto pega você. Aquela fragilidade nos vasos sanguíneos, inchaços na gengiva. Mas a gente não vai ter ali um problema com o glúten nessas frutas cítricas. No leite de vaca, você vai ter lactose. Então, a gente vai colocar falso aqui. Você vai lembrar que a lactose é um açúcar. Você vai ter proteínas também, mas não contém glúten. Não contém esse tipo de proteína. Você vai ter outros tipos de proteínas ali, além de água, sais minerais que são encontrados no açúcar. No leite, são encontrados no leite. A lactose é um açúcar, um disacarídeo. Então você precisa da enzima chamada lactase para fazer essa digestão. Ah, mas qual é a diferença para intolerância à lactose? Na intolerância, você não tem uma produção adequada da enzima lactase, ok? Na letra D, ele fala carne bovina. Na carne bovina, principalmente, você tem proteínas, mas você não vai encontrar glúten. Letra E, nos ovos também você tem uma grande quantidade de proteínas, mas você não vai encontrar esse tipo de proteína que contém no trigo. Então, alimentos derivados de trigo vão conter o glúten nas farinhas e aí isso pode sim ser prejudicial. Reduzir a quantidade de microvelocidades, a formação delas, o epitélio intestinal responde de uma forma bem desagradável e isso reflete na capacidade de absorção dos nutrientes na alimentação dessas pessoas. Então, sim, é bem desconfortável e bem agressiva. Questão 2, resposta B de biologia. Questão 3 na tela que vai ter gráfico para vocês. O gráfico a seguir ilustra o perfil da digestão de 4 substâncias no organismo humano de acordo com a variação de pH. Então ele colocar substância 1, substância 2, substância 3 e substância 4. A análise dos dados permite concluir que a digestão da substância 1 é feita por amilase presente no duodeno. Perceba que a substância 1 no gráfico está sendo digerida principalmente em pH ácido. B. A digestão da substância 2 é feita por lipase presente na boca. A substância 2 está sendo digerida principalmente no pH que varia de 4, 5 a 7. Mas a gente vai pensar um pouco a mais. A substância 3 é um amido digerido por amilases presente na boca. Substância 3 também ali tem uma variação de 5, 6 e 7, pouquinho 7 chegando a 8. Ela está quase nada, mas ali no 6 e 7 ela está diminuindo bastante. D, a substância 4 é uma proteína digerida pela bile no estômago. Aí o pH já é 8, 9. Então presta atenção, a substância 1, 2 e 3 são digeridas respectivamente na boca, no estômago e no duodeno. Então a gente vai ter uma coisa meio inversa ali, né? Então vamos pensar na letra A. Vem para cá, a digestão 1 é feita por amilases presentes no duodeno. Na letra A nós não temos isso como verdadeiro, porque eu acredito que a letra A está falsa, porque, número 1, a digestão da substância 1 feita por amilase, 1 é uma proteína, está sendo digerida principalmente no pH 2 para 3, então já era. A B, a digestão da substância 2 é feita por lipase presente na boca. Até existe uma lipase salivar, lingual, salivar, enfim, na secreção, mas você não vai ter uma digestão expressiva ali. Principalmente a digestão dos lipídios vai acontecer lá no intestino delgado, o que seria lá a substância 4, provavelmente, e não essa que ele cita para nós como sendo a substância 2. C, a substância 3 é um amido digerido por amilase presente na boca. Essa me interessa, por quê? Se você olhar para o gráfico aí depois, de novo, qualquer coisa voltando no vídeo ou no PDF, seja membro do nosso grupo de questões, você vai ver que a substância 3 tem uma lá 6 a 7, e ele começa a diminuir. Lembra que a digestão do amido começa na boca e o pH vai de 6 a 7. Então começou a digestão ali, vai terminar no intestino delgado. Na D, a substância 4 é uma proteína digerida pela bile. A bile não contém enzimas, então você vai escrever sem enzimas. E a digestão das proteínas ocorre principalmente no estômago, que seria o pH 2 a 3. A substância 1, 2 e 3 são digeridas respectivamente na boca, no estômago e duodeno.
1 é estômago, 2, 3 seria a boca, daí 4 no intestino delgado. Então a letra E tá falsa. A gente vai começar a pensar mais ou menos em estômago, daí a gente vai pensar em variação na boca, aí a gente vai pensar no intestino delgado, segundo esse gráfico, ok? Questão da FUVEST, muito legal, muito criativa, C de casa. Questão 4 na tela, uma discursiva, Santa Casa de São Paulo. A figura ilustra a composição vascular e o tecido epitelial de um órgão do sistema digestório. Então ali você tem uma vilosidade, tem a arteríola, tem o vaso linfático de destaque, tem a célula epitelial, capilar sanguíneo, aí tem uma célula epitelial. Cite uma modificação da membrana celular que permita a identificação desse órgão. Cite a função dessa modificação da membrana, a modificação da membrana celular e a função. B. A vascularização é feita pelos capilares sanguíneos e pelo vaso linfático. Qual é a função de cada um desses presentes nessa região? Vamos lá. A célulazinha que apareceu ali, quando ele dá destaque na célula epitelial, ela está assim. Ela tem as microvilosidades nessa região apical da célula. A microvilosidade vai aumentar a área de contato com os nutrientes. Então, você vai ter que escrever na letra A, microvilosidade. Sua função é aumentar a área de contato com os nutrientes, facilitando a absorção. Então, tinha que ter esses dois itens para ganharmos a questão na totalidade. Microvilosidade e aumentar essa área de absorção. B, você tem vaso sanguíneo e vaso linfático. Ele pediu para você diferenciar a especificidade desses vasos. Então, o vaso sanguíneo vai receber principalmente a glicose, os aminoácidos. Também vai receber água, sais e outras substâncias. Mas você ia ter que separar o vaso linfático. Por quê? Geralmente esses lipídios eles são digeridos no intestino delgado, são absorvidos e aí formavam aquelas bolsinhas que eram quilomicrons. Brotavam na região basal e eram direcionados para os vasos linfáticos. Depois esse vaso linfático vai descarregar na circulação sanguínea e misturar. Mas aqui tinha que fazer a diferenciação. Vaso linfático fazendo o transporte dos lipídios. E aí o vaso sanguíneo, principalmente dos aminoácidos e da glicose. Eu espero que tenham me entendido. Faço o convite novamente. Inscreva-se no nosso canal. Além disso, ative aí, seja membro do nosso canal. Mando a lista para você com exercícios, grupo do WhatsApp para a gente conversar, direcionar os seus estudos para você brilhar nessa disciplina maravilhosa chamada Biologia. Um bom estudo a todos vocês e abração!